E aí, povo lindo do meu canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, a mais um capítulo da sua neta novela direto aqui de Braga, em Portugal, o Portugal Diário. Eu me chamo Tio Maicon. Eu sou Suelen. E hoje vamos trazer para vocês algumas curiosidades, né? A gente listou 8 aí, né, versão? 8 curiosidades que a gente acha aqui sobre Portugal. E tá bem legal, né? Mas antes de falar das 8, eu quero citar uma primeira aí. Uma coisa curiosa que aqui em Portugal não se comemora, não é feriado no dia 2, no dia de finados. É feriado no dia 1º, que é o dia de Todos os Santos. E por coincidência, este dia também é o dia do aniversário da minha esposa, que cá está. Então, feliz aniversário, Bisão. Obrigada, amor. 25 aninhos de vida. Já fez café na cama hoje pra mim, então tá... Com a ajuda da Stephanie dos Sabores da Vila. Então, essa é uma curiosidade. Aqui em Portugal o feriado não é dia 2, é dia 1º, que coincide com o aniversário dela. É em minha homenagem, A gente veio pra cá porque é em minha homenagem. Tu não sabia disso, não? Ela disse que é por isso. Mas enfim, então vamos citar muitas outras coisas, alguns assuntos bem polêmicos, como aborto, futebol, política. Tem muitas coisas que são curiosidades, mas não vamos nos posicionar. São apenas curiosidades, por favor, acalmem os ânimos, porque as pessoas normalmente se exaltam quando se fala desses temas. Mas vamos citar algumas coisas que são bem características aqui de Portugal. Belezinha? Sim. É isso? É. Então, antes de tudo, quem é lindo? Já começa deixando aquele like. E se você está chegando hoje, seja muito bem-vindo à nossa família. A gente tem vídeo todo dia, né, Bisão? 18 horas no Brasil, 21 horas em Portugal. Então, chega aí e se inscreva, porque tem mais 9 anos, 8 anos e meio de canal pela frente. Portugal Diário vai ter um trabalho de 10 anos aqui no YouTube. Já vamos com 1 ano e meio com vídeo todos os dias. Serão 3.650. Então vem pra cá, se inscreve e vamos acompanhar essa trajetória, porque aqui faça chuva, faça sol, aniversário, doente, como for, vai ter vídeo todo santo dia. Belezinha? Dia. Vem cá, vinha aqui, vamos trocar essa ideia com a gente. Mãe, dá um beijo. Então, vamos à lista agora das 8 curiosidades, Bezão. Vai a primeira, você tá com a listinha como sempre, o Mozão, a produção... Eu sou a produção mesmo aparecendo. Ela é a produção dos vídeos, é a produtora oficial do Portugal Diário. Vai lá, Bezão, primeira coisa. A primeira coisa é sobre o tamanho do país. E agora, ó, tá vendo? Olha, sobre o feriado ainda falando, hoje hoje é dia de Portocão estar na escola, ela não está. Então a gente tem que gravar com ela, o pessoal pede sem apresentar ela, então já vai aparecer. Vamos falar sobre o tamanho de Portugal. Portugal é grande, Bezão? Portugal é um país muito pequeno. Portugal é um país pequenininho. De ponta a ponta ele tem 721 quilômetros, o que dá para se fazer de carro em apenas um dia. E uma coisa engraçada é que você tem um passaporte, né, que você consegue atravessar, se eu não me engano, é a N2. Tem uma estrada que liga de Chaves até o sul lá, né? Faro, no Algarve. E você vai carimbando nas cidades que você vai passando. Sim. A gente tem esse projeto de fazer isso mais à frente aí. Tem inclusive algum canal que já fez, algumas pessoas que já fizeram. Mas você pode ligar de ponta a ponta e tem 721 quilômetros de um lado a outro, do extremo norte ao extremo sul de Portugal. E se for de um lado a outro aqui na parte horizontal, eu não sei quantos quilômetros são, mas são pouquinhos. Eu acho que não chega a 200. São um pouquinho. Inclusive, Portugal só faz fronteira com um único país, que é a Espanha. Portugal só faz fronteira com a Espanha. E ainda sobre a geografia, Bezão, Portugal também tem as ilhas, né? Não sei se a gente anotou aí. Tem as ilhas, a Madeira, Inclusive... Deixa eu ver o que tá acontecendo com essa mina, peraí. Voltando agora aqui, só porque eu já tava gravando sem a camisa do Flamengo, o Portugal me sujou todo, veio aqui, me sujou tudo, tive que trocar. Mas voltando, Portugal também tem as ilhas, né, Bezão? Tem as ilhas também. Lá eu não sei quanto mede, mas o Portugal continental é o tamanho que falamos, 721 quilômetros. De ponta a ponta. Mas a gente tá doido pra conhecer, se Deus quiser aí pro próximo ano, pra 2020. As ilhas, sim, vamos. A gente vai conversar, vai ter Portugal Diário aí na Horta, na Ilha Terceira, Funchal, na Ilha da Madeira, vai ter um bocado de canto, a gente tá fazendo uma programação, se Deus quiser, em breve vai ter muita coisa mostrando as ilhas, que é um lugar muito bonito aqui. E é pouco falado, né? Sim. Eu acho que poucas pessoas gravam por lá, então vamos tentar mostrar pra você aí mais uma coisa muito interessante de Portugal. Então vamos à segunda curiosidade sobre Portugal. Aqui em Portugal é permitido começar a dirigir com 16 anos. Olha aí, a partir de 16 anos. Sim. E se eu não me engano, tem até uma forma que é com 14. Com 14 é uma autorização com a carta M, que é só para motos abaixo de 50 cilindradas. 50, né? 50. E aí... com 14 anos e tem uma idade, como é o nome, Bezinho? Não sei do que você tá falando. Com 14 anos, pronto.
E com 16 anos pode dirigir carros de menos de 1.000 cilindradas e motos de até 125. Pronto, então olha que coisa. E tem aquelas plaquinhas amarelas, tá? O pessoal pergunta o que é essa plaquinha amarela? São as de baixa cilindrada. Esses meios de transporte eles não podem andar em vias rápidas, por exemplo. Então estão caracterizados pela plaquinha amarela e pode dirigir a partir dos 16 anos. Olha que curiosidade. Isso tá? aí também não sabia. Isso é uma coisa que a gente sempre briga no Brasil para começar a dirigir mais cedo. Aqui em Portugal pode. E também pode o terceiro ponto, né, Bê? O terceiro ponto é sobre aborto. Polêmica. Aqui em Portugal, o aborto ele é legalizado até a 10ª semana de gestação. Mas aí tem alguns adendos. Pode ser até 16 semanas de gestação se for fruto de um crime sexual, até as 24 semanas de gestação se tiver má formação do feto ou em qualquer período da gravidez, caso isso represente risco de vida à gestante. Então, o aborto ele pode acontecer, é legalizado e é feito pelo hospital público. E de todos esses aí, o mais diferente do Brasil é até 10 semanas, que isso é a opção da mãe. Da mãe. E uma coisa interessante é aquela coisa do pai, né, Bezão? Que o pai não pode optar. O pai não pode optar. Só a mãe pode optar. Porque assim, se o caso, pronto, não é preciso um casal para ter um filho, nesse caso não, em qualquer caso, mas se o pai escolher não ter e a mãe quiser ter, tem um filho. Se por acaso for o contrário, e a mãe não quiser, e o pai quiser, e a mãe disser que não vai ter, não tem. Ela pode Se ela quiser fazer o aborto, mesmo o pai querendo ter o filho, ela pode fazer. São coisas meio contraditórias aí, parece uma coisa bem feminista, que é só a mulher que tem o direito. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas é uma curiosidade. Aqui até as 10 semanas a mãe pode escolher não ter. Isso. Ela escolhe. É bem aquela coisa, meu corpo, minhas regras. Aqui é assim. Então quando vier para Portugal já sabe, tá? Isso aqui pode. No Brasil, mas na polêmica, menina, tá no auge agora. Vai lá, quarto ponto. É a questão da política, Bezão. Eita, é só polêmica hoje, sempre de Cristo tem poder. Vai, Bezão, fala. Mas não é polêmica não. O Brasil é o presidente da república, a gente vota e tal, e escolhe lá uma pessoa e a pessoa representa o país por 4 anos. Aqui em Portugal, tem, além do presidente da república, que ao meu ver, por favor, corrijam-me se estiver falando alguma asneira, é apenas uma pessoa que representa, que é apenas uma imagem, mas a pessoa que governa de fato é o primeiro-ministro. Eles têm funções diferentes, na verdade. Aqui é um país parlamentarista. Eu acho que é isso, que é assim que se fala. E aí, além do presidente, tem também o primeiro-ministro e eles têm funções diferentes, mas não é igual ao Brasil, que só tem o presidente. O Brasil pensa em migrar para esse regime. É um dos projetos agora de mudar para o regime parlamentarista, como acontece em vários países aqui da Europa. Não sei como é que vai ser, não sei como é que vai funcionar, mas basicamente o primeiro-ministro governa junto com o Congresso e tudo. Mas aí, uma curiosidade, ó, o presidente, não é só o presidente aqui, e quem manda de fato mesmo aqui é o primeiro-ministro e não o presidente. Olha aí, mais uma curiosidade sobre Portugal. Agora, quinto ponto, quinta curiosidade. Paixão por futebol. Rapaz, mas a gente no Brasil é apaixonado por futebol, só que aqui eles têm uma paixão diferente. Aqui tem gente que parece que gosta muito de futebol nesse canal, né? Tem uma pessoa desse canal que é um fascinado, viciado. Pronto, o amor que Michael tem pelo Flamengo é o amor que os portugueses normalmente têm pelos times de suas cidades, tá? É verdade. Aqui é por cidade e normalmente tem times bem assim conhecidos aqui em Portugal, e realmente os portugueses eles fazem até esculturas na frente das suas casas com o símbolo do time de futebol. Então a galera é realmente apaixonada mesmo. Hoje os grandes times de Portugal, eu acho que todo mundo já conhece, mas citando são o Benfica e o Porto, que tem a maior rivalidade aí. O Benfica, o time do nosso saudoso Jorge Jesus, do melhor técnico do Brasil disparado. Pior que é mesmo. Isso aí também dúvida. Mas ele foi técnico do Benfica, campeão aqui muitas vezes. Tem o Porto também, da época do Deco, que foi campeão mundial, um ótimo time. Eu até gostava muito do Porto também nessa época. Tem o Sporting também. E tem o Braga, que é a quarta força. Eita, se eu disser que o Braga é a quarta força, o povo de Braga me mata. Dizem que o Braga é... Mas são os 4 grandes times aqui de Portugal. Também tem o Vitória aqui de Guimarães, que é um time que é muito forte aqui no campeonato. Mas basicamente são esses aí. Tem os outros times que não chegam a brigar. Apesar de hoje o Famalicão tava até em primeiro lugar, não sei como é que tá agora. Tava brigando, viu? Mas esses são os grandes times aí. As principais forças é o Benfica, o Porto e o Sporting. E puxando a sardinha aqui para o nosso Braga,
mas o pessoal realmente é apaixonado por futebol. Exatamente. Sexto ponto, Bezão, enquanto eu tuço. O sexto ponto é café. Outra paixão dos portugueses é café. Gente, eu nunca vi tanta gente para tomar café de manhã, de tarde, de noite e criança. As crianças aqui a partir de 2 anos de idade Tem até estão um tomando tipo de café, né, Bezão? É tipo como se fosse Pra o resto criança. do café. Você faz o expresso pro adulto e aí com o mesmo pó, que já tá um pouquinho mais fraco, você faz o café pra criança. Eu vou ter que dar uma pausa pra si. Tá tudo branco agora e vai voltar. Já ficou colorido melhor? Pronto, voltou, vai. Então criança também toma o café. É uma coisa que é incentivada. E as pessoas... Ah, vamos ali tomar um café. E é realmente pra tomar um café É pra mesmo. tomar um café. E outra coisa, você vai na balada, você vai num barzinho, e normalmente balada e barzinho tá se tomando álcool. Mas aí você Tem vê, até tem café. Tem até café também. Realmente é uma paixão. Eu achava que brasileiro tomava muito café. Mas português toma bem mais, viu? Gente, máquina de café pra você ter em casa é assim, de vários tipos, vários preços. Tem Tem pra todo gosto e pra todo bolso também. Pois é, e tem pra todo bolso. Tem umas que o céu é o limite de preço. Próximo ponto, Bezão. Antes que eu morra sem ar aqui. Vídeo de hoje. Uma curiosidade é que eu tô morrendo com esse mofo, com esse tempo frio. Olha lá. Outra curiosidade é em relação aos cursos da universidade, que normalmente são de apenas 3 anos Olha aí. de duração. Com exceção, assim, dos cursos de saúde, né? Medicina, que isso aí não tem como. É 4, 5... E uma outra coisa engraçada é o mestrado integrado, né? Isso Pois eu não é. conhecia, essa Com forma. 5 anos, por exemplo, você pode fazer uma faculdade com mestrado integrado. Então, ao mesmo tempo que um aluno do Brasil leva para fazer o seu bacharelado, a sua licenciatura, aqui já sairia como mestre. Então, ó, o tempo que você passa estudando no Brasil para sair graduado aqui, você já sai mestre, olha aí. Isso é massa. Isso é muito legal. Pois é. Coisas de Portugal. E tem o último ponto agora, né, Bezão? E o último ponto é bem interessante. Tá bem, Pê? Tô não. Ai, olha, você vai deixar o like só pela minha força de vontade de gravar, mesmo sem conseguir. E é meu aniversário, gente. Deixem o like. Pelo amor de Deus. Ai, vai, próximo. Último ponto agora, O último sim, pra ponto terminar. é que, assim, no Brasil você vai ver alguém chamado Einstein de Azevedo Eu Fonseca. tive uma aluna chamada Disneylândia. Eu já tive uma colega chamada Underline. Underline. Pois é, Aqui em aqui Portugal isso não é não permitido, gente. Tem uma lista de nome e essa lista de nome... Olha quem chegou. Por exemplo, eu já pensei no nome Natália, eu falei que ela ia aparecer no vídeo de hoje, ó. Eu já pensei no nome Natália incluindo os nomes portugueses. Não foi, Thalinha? Aqui tem uma lista de nome e você só pode colocar os nomes que estão incluídos nessa lista. Não é permitido colocar nome inventado como no Brasil. Então o meu nome, por exemplo, ele não é permitido em Portugal. Eu não sou permitido bem em Portugal. Só seu nome, meu filho. Só, você eu é. posso. O meu também não tem em Portugal, então. Natália é a única, porque Então- o nome dela é português. Quando os pais são portugueses, você só pode batizar o filho com o nome. Como é seu nome? Orange. Como é seu nome? Orange. Orange. Seu nome não é Orange, filho. Ontem ela me disse Então- que o nome dela era Meia. Então, pois, ela mistura tudo. Então, você só pode, se os pais são portugueses, só pode batizar um filho de acordo com os nomes que estão numa lista. E é muito comum Rui, Nuno, Maria, Ana. Pois. É muito, 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 muito comum esse tipo de nome. Então, olha aí, que curiosidade interessante, né? Pois é. O que você acha? Você prefere assim? Você prefere assim ou poder escolher os nomes bem exóticos? A lista de nome não é pequena. Se você colocar lá, realmente tem assim uns 300, 400 nomes. Mas são nomes comuns, que não tem aquela repetição de L, Y. É, como, Capa. como o seu, por exemplo, tem Suelen. E o meu que tem 2 N's, por exemplo. Pois é, isso aqui não tem. Mas tem nomes bastante comuns que a gente também vê no Brasil. Então tá aí, essas são as 8, no caso 9 curiosidades que a gente falou sobre Portugal. Deixa nos comentários qual delas foi mais interessante pra você. Por favor, gente, sem brigas com relação à política, futebol e aborto. Por favor, não vamos discutir isso aí. São apenas enfaticamente. curiosidades, são apenas coisas que a gente vê aqui no dia a dia, que é permitido. Então a gente não tá tomando um lado, nem uma posição, é só mostrando Eu só tomo realmente uma posição o que é. do futebol, eu tomo uma posição. Eu sou o Flamengo, atual campeão brasileiro. Isso aí sim, mas o resto não. Belezinha? Então nunca deixe de sonhar. Mas deixa o like. Já se inscreve se não é inscrito e venha pra cá acompanhar a nossa família com vídeo todo dia. 18 horas no Brasil, 21 horas em Portugal. Pronto, tô tocando. Fale com as pessoas agora, fale com as pessoas. Diga lá, povo lindo. As pessoas estavam reclamando que você não aparecia no vídeo, filhota. Mande Deu? beijo. Manda um beijo.
Eita, que vídeo gostoso. Diga pra tchau, sua fã. assim, ó. Esse foi o capítulo de hoje, espero que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Tchauzinho. Tchau. Único canal de Portugal com vídeo todos os dias. Portugal de